Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar então aqui no nosso estudo da língua? Então vamos lá, nós tínhamos parado aqui na página 30. Então pega lá a sua apostila, página 30, tá? Nós vamos continuar ali a partir do exercício 18. Gente, às vezes quando a gente fala é bem diferente de quando a gente escreve, né? A linguagem oral, ela é diferente da linguagem escrita. Quando a gente vai escrever, a gente cuida para escrever certinho, do jeito que está lá no dicionário. Mas quando a gente está falando no dia a dia, às vezes a gente oprime, a gente suprime alguma letrinha, né? Ó, dá uma olhada nessas palavras aqui, por exemplo, ó. Feijão, dinheiro, inteiro, maneira. Você já não viu alguém falando feijão, dinheiro, inteiro, maneira? Sim. Né? Isso acontece muito. A gente faz o quê? Na oralidade, a gente pega esse ditongo aqui, ó, né? E a gente transforma ele numa letrinha só, né? Por exemplo, feijão... Não aqui. O ei, a gente coloca só o e, né? É como se a gente cortasse esse ditongo aqui, ó, né? O i dele. A gente, na oralidade, a letra I, ela não é pronunciada. A gente fala feijão, dinheiro, né, inteiro, maneira, né? Isso é uma coisa que acontece na oralidade, tá bom? Vamos ver a questão 19. Olha lá. O desaparecimento da letra I em algumas palavras não é comum só na região do Patativa, não, né? Como eu estava falando para vocês. No dia a dia, a gente também acaba diminuindo, né, suprimindo esse izinho aí do ditongo, tá bom? Então, olha, aqui tá pedindo para você colocar outras palavras onde a gente tira este ei e coloca o i, tá bom? Então, eu vou colocar aqui algumas sugestões aqui para vocês, né? Por exemplo, chuveiro, né? Às vezes a gente fala chuveiro. Na verdade, eu tenho aqui um ditongo, chuveiro, né? Por exemplo, corredeira, carteiro e outros exemplos que a gente poderia, que você lembrar, você pode colocar aí, tá bom? Que a gente faz isso, na oralidade a gente suprime, a gente diminui ali. Tá bom? Agora, dá uma olhada aqui comigo na questão 20. Aqui, quando eu tiro esse izinho, né, quando eu falo chuveiro, corredeira, carteiro, o significado da palavra continua o mesmo, não é? Só que dá uma olhada nessas palavras aqui, ó. Eu tenho a palavra direito, peixe, seita e cadeira. Vamos tirar esse izinho de cada um desses ditongos aqui. O ditongo é essa união de duas vogais, né? Vamos tirar esse izinho para ver se vai fazer diferença ou não. E vamos assinalar aquelas que vai dar diferença no significado da palavra, tá bom? Por exemplo, se eu tirar o izinho do direito, a palavra fica direto. Direto não é a mesma coisa que direito, né? Então, nesse caso aqui, gente, quando eu tiro o izinho, faz muita diferença no significado da palavra. A palavra peixe, se eu falar peixe, não muda o significado. Peixe, peixe, né? Tá certo que o correto é eu falar é peixe, mas às vezes na oralidade a gente fala peixe, né? Na pressa. Olha a palavra seita. Se eu tirar o i, né? Seita é uma espécie de religião. Se eu tirar o i, fica seta. Seta não tem nada a ver com seita, né? Seta é uma flecha, né? Então, aqui também modifica o sentido. E cadeira, se eu falar cadeira, não vai mudar o significado da palavra, tá bom? Então, as que mudam são a letra A e a letra C, tá bom? Ok, vamos então agora para a página 31, o exercício número 21. Aqui, gente, está pedindo para você circular lá no poema do Patativa do Assaré palavras que aconteceu isso daqui, que foi diminuído esse ditongo aí, que foi suprimido alguma letrinha, tá? Porque representa a linguagem do sertanejo. Então, eu fiz aqui uma lista de palavras que eu encontrei lá no texto, como ciência, experiência, dinheiro,
inteiro, ouro, tesouro, queixa, maneira. Então, vocês podem copiar aqui essas palavrinhas, mas eu quero que você circula, usa o seu marca-texto lá no texto do Patativa do Assaré, tá bom? E agora, pessoal, eu quero que vocês façam a questão 22, tá bom? Dá um pause aí na aula para você fazer a questão 22. A questão 22, você tem ali uma lista de palavras escritas como o sertanejo fala, né? Daquele jeito simples, né? Mostrando essa variedade regional, né? Esta variedade da língua do sertanejo. Eu quero que você procure no dicionário e coloque ali do lado. Por exemplo, almoço. Como a gente fala de uma forma culta a palavra almoço? A gente fala almoço, né? Escrito com L. Então, vai fazendo essas atividades e depois a gente volta para terminar essa parte juntos, tá bom? Dá um pause aí, por favor. E daí, conseguiram? Procuraram no dicionário as palavrinhas ali? Então, como que ficou? Almoço, né? Trabalhando, espelho, molhadinho, educação, em cima, direito e queixa. É isso? Então, muito bom. Pessoal, então vamos continuar aqui, página 31. Vocês têm aqui, olha, no exercício 23, alguns versos lá do texto que a gente está analisando, do Patativa do Assaré. E nós temos aqui algumas palavrinhas que estão em negrito, né? Que são essas aqui, olha. Tá? Então diz aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar, precisa ter sofrimento. Todas essas palavrinhas que estão em negrito, elas pertencem a um grupo, a uma classe gramatical. Todas elas pertencem à classe dos verbos, porque elas indicam ação, né? Precisar, cantar, morar. É claro que aqui, como está representando a linguagem do lado nordestino, do sertanejo, ela está dessa forma, mas a gente sabe, né, que se a gente fosse escrevê-la conforme o dicionário, a gente escreveria assim, ó, precisar, que é a questão C, cantar, morar e ter, tá bom? E o que está faltando aqui nelas, se a gente perceber, todas elas está faltando o Rzinho no final, porque ele indica o quê? Indica o infinitivo, né? Se é do verbos terminados em ar, ir, né? Então, ali todos estão faltando o Rzinho, beleza? Na página 32, pessoal, a gente tem aqui o sentido contrário. Aqui eu tenho uma lista de escrita, de palavrinhas escritas da norma culta, tá bom? Do jeito que a gente escreve usando o dicionário, né? E eu quero fazer o desafio para vocês tentarem passar para a linguagem do sertanejo, tá bom? Então, olha lá, roupa, eu poderia falar o quê? Roupa, né? Essa daqui é uma sugestão, de repente, se você pensar numa outra forma de escrita representando essa linguagem sertaneja, essa linguagem, né, a linguagem lá da pessoa matuta, lá do sertão, você pode colocar de forma diferente. Então, eu coloquei aqui, ó, roupa, pouco, tesouro, ouro, inclusive assim estava escrito lá no texto, né? Comprou, né? Aqui, ó, compor, compor, vou compor uma música, cantar, cantar, né? Escrever, tá vendo que aqui eu tirei todos os R's no final, igual foi feito aqui, ó. A gente tirou o R lá, indicando o infinitivo, né? Para mostrar a linguagem lá do matuto, né? A linguagem sertaneja. E aqui nas palavras com LH, a gente tira o H, então fica ali, ó, paia, abeia, trabalha, teia, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Vocês vão terminar então aí, né, até a página 32, o exercício 24, e na próxima aula a gente continua, tá bom? Um beijo para vocês.